Fique com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Mas antes da gente chegar no capítulo 19, me deixe falar para você sobre os apóstolos que antes eram discípulos de Jesus. Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que você encontra como primeiros livros do Novo Testamento, esses livros são crônicas da vida de Jesus e do seu ministério terreno. Então, se você não é acostumado a comprar uma Bíblia nova dessas, com certeza, quando você abrir nos Evangelhos, que é um desses 4 livros, você vai ver uma letra em vermelho. Essas letras são as falas do próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo falando. Então, se você é novo na igreja, novo na Bíblia, fala, pastor, por onde eu preciso começar a ler a Bíblia? Abre nos Evangelhos e tudo que tiver em vermelho, pode ler, que ali tem palavra de transformação e de renovação. Porque nós lemos o Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Você quer ver o Evangelho de Jesus segundo Jesus? Leia as letras grifadas e marcadas em vermelho, porque eles colocam ali as falas de Jesus. Você logo vai perceber que existe com muita frequência em vermelho, tem muita coisa em vermelho, porque os evangelhos, eles foram para mostrar as crônicas da vida de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra. E durante esse período, se você ler os evangelhos de Jesus, você vai perceber que ele teve um foco específico nos 3 anos e meio, pode olhar para cá, gente, não tem problema, em 3 anos e meio que ele passou aqui na terra. Qual foi o foco de Jesus Cristo, nosso mestre, enquanto ele esteve aqui? Foi discipular pessoas, foi formar um grupo de homens, para ser mais exato, 12, do qual hoje nós chamamos de discípulos de Jesus. O ministério inteiro dele na terra teve o foco de andar com esses homens e discipular. Por isso, hoje nós conhecemos eles como discípulos de Jesus. Agora, deixa eu trazer a sua atenção para o que significa discípulo. A palavra discípulo é derivado de uma palavra que significa disciplina. A palavra raiz de discípulo vem de disciplina. Então, Jesus falou o seguinte: antes de derramar o meu poder, antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo, antes de vocês serem cheios do poder do Espírito Santo, vocês precisam de disciplina. Eu vou discipular vocês, eu vou andar com vocês, porque é necessário vocês terem disciplina. Tanto que ele fala, e ele ordena os discípulos, vão por todo mundo e fazei discípulos. Ele não fala e expulsa demônio e cura pessoas e batiza em águas. Não. A preocupação dele é, assim como eu discipulei vocês, agora vocês devem ir e discipular pessoas. Ou seja, discipline pessoas, ensine pessoas. Porque se você quer receber o Espírito Santo, se você quer o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus não vem para quem é crente casual, não vem para pessoas descomprometidas com a palavra. O Senhor está falando para a nossa igreja, vocês querem ser cheios do Espírito Santo aqui, vocês querem que eu derrame a minha glória, vocês querem que de fato aconteça o que vocês cantaram? Se tornem disciplinados primeiro. Disciplina. Não adianta a gente querer ser cheio do Espírito Santo e a gente dar pouco caso para as coisas de Deus. A gente não pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo e a gente não está nem aí com a leitura bíblica, com oração, com oferta, em a igreja. O Espírito Santo e o poder dele não vem para quem é casual, vem para quem é intencional. Então o Senhor está falando, se você quer poder do alto, eu envio, mas primeiro eu quero ver se vocês são disciplinados em me buscar, em querer as coisas que vêm do alto para que eu possa descer o meu Santo Espírito. Porque a gente não vive mais muito isso, não. A gente está com o evangelho às vezes, eu não estou criticando ninguém, mas às vezes muito oba-oba, porque a gente vive de qualquer jeito e a gente quer o poder de Deus na vida. A gente não se disciplina nas coisas do Senhor e quer que Ele derrame o Espírito dele na nossa vida. Você quer poder do alto?
Deus não vai entregar para quem é indisciplinado. Você precisa primeiro ser disciplinado, passar pelo discipulado de Jesus, porque o foco dele foi esse. Eu vou disciplinar vocês, igrejas, e você vai para lá e continue disciplinando pessoas, porque quando eu derramar o meu poder, eles precisam entender e estarem disciplinados para saber lidar com o poder que eu vou derramar, porque se eu derramo o meu poder em pessoas indisciplinadas, elas não vão saber o que fazer com ele, ou vão fazer mau uso do meu poder. E você sabe que tem muita gente que faz mau uso do poder de Deus, porque não tiveram disciplina, são indisciplinados. Hebreus, capítulo 8, versículo 17, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou citar para vocês, diz assim, ó, eu amo os que me amam, então o amor de Deus está sobre você, você ama Deus, Ele te ama. Agora, a continuação do versículo diz assim, ó, mas são os que diligentemente me buscam que me acharão. Você quer o meu amor? Você tem. Agora, você quer me encontrar? Você quer o meu poder? Não é ocasionalmente. Não é de maneira indisciplinada. Se você quiser, você tem que diligentemente me buscar. E a gente tem que entender isso e aplicar na nossa igreja, porque nós vivemos em tempos conturbados quanto ao equilíbrio. Deus quer equilíbrio da sua igreja. Nós vivemos em tempos onde existem muitas igrejas super disciplinadas, mas não são espirituais. E outras igrejas hiperespirituais, mas são pouquíssimo disciplinadas. Como assim, pastor? Em outras palavras, tu vai numa igreja que todo mundo rodopia, todo mundo fala em línguas, todo mundo recebe o Espírito Santo, mas ninguém paga a conta em dia. Mas ninguém trata bem a mulher. Mas ninguém conhece a palavra, não é disciplinado na palavra. Ele vai, e tem movimento ali, o cara vai e rodopia, e a igreja inteira, mas quando você pega e abre a palavra, será que conhecem da palavra disciplina? De outro modo, existe também a outra polarização. Igrejas que são top, sabem tudo da palavra, mas se o Espírito Santo aparecer pintado de ouro na frente deles, eles não vão reconhecer, porque só conhecem letra e não conhecem o poder do Espírito Santo. A minha oração e da nossa igreja é, Senhor, nesse período que possamos ser cheios do Teu poder e disciplinados na Tua palavra, porque eu acredito que pode existir uma igreja com equilíbrio como a nossa, uma igreja que entende a palavra, que abre e sabe examinar as Escrituras, mas ao mesmo tempo o poder de Deus vem junto com as Escrituras, vem junto com a palavra. Se você quer isso, meu irmão, bem-vindo à Assembleia de Deus. Nós esse ano seremos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. A gente está prontinho para receber o mover de Deus no nosso meio, por quê? Porque nós vamos ser disciplinados, e junto com a disciplina que a Bíblia nos traz, Deus vai derramar o seu Espírito sobre a gente. É muito bom a gente ler e sentir o poder daquele a qual estamos lendo. E sentir o poder e poder entender por que o poder chegou até a gente. Então Deus está falando, eu quero levantar uma igreja disciplinada, que vai por todo mundo e faça discípulos. Não é para batizar. Vai também, mas o foco de Jesus, o foco do ministério dele terreno para nós, discipule as pessoas. Discipline as pessoas, que elas possam entender na Escritura, na palavra, para depois eu derramar o meu poder. O que são pessoas disciplinadas, pastor? São crentes que sabem quando devem abrir a boca e quando devem fechar a boca. São crentes que entendem que não podem ficar passando fofoca à frente no WhatsApp nem em rede social. São pessoas que respeitam, entendem mesmo discordando, ficam com o bico fechado, levantam no momento que é para levantar e sentam no momento que é para sentar. Entendem o momento certo de reclamar e qual o tom de voz eles devem usar. São crentes disciplinados, moderados e equilibrados. É esse tipo de gente que trabalha com excelência, gente que é exemplo para os outros. Então ele fala, vai e faz isso. Jesus, durante 3 anos e meio, gente, 3 anos e meio, só fez isso com 12 pessoas. Disciplinou 12. E eram muito diferentes. Um era pescador, o outro era doutor. Era de espectro diferente de vida, como é a nossa igreja. É por isso que aqui eu falo, se você não conhece muito bem, a letra em vermelho é Jesus falando. Tem gente que aprendeu desde criança, e tem gente que hoje ficou sabendo pela primeira vez. Nós estamos diante de um público também muito diverso, e o que Deus coloca no meu coração é, venha para cá que Ele quer te disciplinar na palavra dEle, para você ficar preparado e Ele descer o Espírito Santo e o fogo sobre a sua vida.
Então Jesus fica 3 anos e meio, ensina os seus discípulos e disciplina. Quando Jesus entende que eles estão disciplinados e prontos, Atos capítulo 1, versículo 8, Deus fala: agora recebereis poder do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Disciplinei, mandei o meu poder, e agora eu vou enviar vocês para vocês disciplinarem outras pessoas. Você entendeu, pastor Bispo? Aqui os estágios: primeiro disciplina, depois poder, depois eu envio vocês. Essa ordem. Então, ele fala assim: discípulos vão para o cenáculo, juntam 120 deles ali, e Jesus fala: vocês vão receber poder, e vocês vão ter uma experiência, porque eu já cuidei de vocês, eu já disciplinei vocês por esse período, e o fogo de Deus cai naquele local, começa a falar línguas estranhas, e o poder de Deus toma todo mundo, e essa experiência que acontece em Atos capítulo 2, muda não apenas o modo de pensar, mas a ação daqueles que foram disciplinados por Jesus. Porque existe uma mudança, e aqui vai um pouco de teologia. Antes eles eram apenas discípulos, pessoas que estavam sendo disciplinadas. Depois do derramamento do Espírito Santo, Jesus fala: eu vou derramar o meu Espírito Santo e depois vocês serão minhas testemunhas, eu vou enviar vocês. Então, existe uma transição nesse ponto entre discípulo e apóstolo. Porque antes do derramamento do Espírito Santo, eles são discípulos. Depois do derramamento do Espírito Santo, Deus fala: agora vai, eu vou enviar vocês. Apóstolo significa enviado por Deus. Então houve essa transição. E um dos apóstolos de Jesus chama-se Lucas. E Lucas escreve um livro que nós hoje repartimos entre 2 livros: Lucas, Atos. E é muito claro essa transição na vida do próprio discípulo, que depois é um apóstolo. Porque no livro de Lucas, ele relata o relacionamento dele com Jesus, aquilo que Jesus fazia, o treinamento de Jesus com ele. Só que quando chega em Atos, ele mostra o trabalho de campo, aquilo que ele realizava em nome de Jesus. Então é muito claro: primeiro Deus me treina, depois ele me coloca em campo. Primeiro ele me prepara, ele derrama depois o Espírito Santo, e daí ele me envia. Aí Jesus faz exatamente isso: sobe aos céus, envia o seu Espírito, enche os 12 discípulos, se tornam apóstolos, e depois de serem disciplinados com a promessa, Jesus fala: vocês farão obras ainda maiores do que eu. Talvez quem andasse com Jesus falava: não, impossível, eu vi ele fazer tanto milagre. Mas o Senhor está falando: aqueles que virão após mim, vocês farão coisas muito maiores. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava na terra, o Espírito estava dentro dele. Quando ele sobe, ele envia o Espírito para toda a igreja. Agora não é só uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquilo que estava dentro de Jesus, Jesus fala: eu vou subir, e aquilo que estava dentro de mim vai para dentro de você. Então não é mais um Jesus andando e curando, são milhares de pessoas andando pela cidade de São José dos Campos, pelo Brasil e pelo mundo, fazendo o que eu fiz. É por isso que nós todo dia fazemos mais coisas do que Jesus fez em todo o seu ministério. Por quê? Porque todos nós fomos cheios do Espírito que habitava dentro de Jesus, e ele enviou. E é por isso que é muito bonito. Quando nós estamos juntos aqui, a Bíblia nos chama de igreja, eclésia. Essa aglomeração de pessoas físicas é considerada no céu como igreja. Sabe qual outro nome que a Bíblia dá para a igreja? Corpo de. Só que para ter vida, você precisa de um corpo e de um espírito. Corpo sem espírito é morto, espírito sem corpo também não existe, é fantasma. Se nós somos o corpo de Cristo, qual é o espírito que dá vida para esse corpo? Quando Jesus envia o Espírito Santo para a sua igreja, se une a cada um de nós. Você não entende, mas o que acontece nesse momento no mundo espiritual é algo extraordinário. O poder que recai sobre este ambiente e essa igreja é o mesmo poder que Jesus carregava enquanto ele andava e curava cego e levantava manco e trazia à vida quem estava morto. Você tem um poder que habitou dentro de Jesus, e quando você usar a autoridade desse poder, debaixo da disciplina, você poderá fazer obras maiores do que ele. Aleluia. Nós formamos o corpo e ele manda o espírito. Não é gostoso isso? Eu gosto dessa matemática.
Não tem problema não, Senhor, nós formamos aqui. Manda o teu Espírito. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Por isso eu quero começar a entrar no que eu vim pregar hoje, de maneira muito sucinta e rápida. Eu quero falar para vocês sobre as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. O que eu consigo ver em uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Pela Bíblia, pelo que nós já lemos aqui, eu já levantei uma característica: disciplinado. Quem quer ser cheio do Espírito Santo ou é cheio do Espírito Santo, tem que ser disciplinado. E a experiência que eles têm no cenáculo, quando eles recebem o Espírito Santo, ela é indicativo da mudança de mentalidade e de ação de uma pessoa que está disciplinada, prontinha para receber o Espírito Santo e fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque os discípulos estão aqui, Jesus é crucificado, Judas Iscariotes traz Jesus, depois tira a sua própria vida. Então eles estão desfalcados, o colégio apostólico não tem mais 12, tem apenas 11. E nesse interstício entre o derramamento do Espírito Santo, que muda, gente, muda completamente a percepção de como nós vivemos e vemos as coisas espirituais. É quando Deus derrama o Espírito Santo dele, quando ele entende que nós estamos disciplinados e prontos para receber o fogo do alto, isso muda a nossa vida. E eu vou dar uma dica para vocês, indicativo que eu vejo aqui. Quando eles estão antes do derramamento do Espírito Santo, está desfalcado um discípulo, Judas Iscariotes. E agora? Temos que escolher alguém. Olha qual é o processo que eles fazem. Primeiro, quem está mais tempo com a gente? Eu até entendo esse critério, mas não como critério único. O que eles estavam dizendo é: vamos dar prioridade a quem tem mais tempo de casa. Vamos dar prioridade a quem está mais tempo com a gente, a quem é mais próximo da gente, a quem é mais amigo da gente, em detrimento de alguém disciplinado que Deus pode ter levantado e querendo usar durante esse período. Então eles fazem, quem é que está com a gente há mais tempo? E eu imagino que isso deu algum tipo de tumulto na escolha do colégio apostólico, tanto que o segundo processo deles é um pouco diferente. Eles fazem o primeiro filtro, quem está com a gente há mais tempo. Dos que estão com eles há mais tempo, eles fazem um dadinho e eles jogam a sorte, para o ímpar, uma doleta. Claro que era uma cultura judaica, eu não estou dizendo isso, mas é interessante a gente entender que para escolher um discípulo, alguém do colégio apostólico de Jesus, a percepção deles para saber qual é a vontade ou não de Deus é jogando sorte, é jogando dado. O que é bonito é porque isso fazia parte da cultura. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, isso acontece em Atos capítulo 1. Quando chega em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo enche aquele local, a percepção deles muda. A maturidade de crente dele fica diferente. Tanto que quando eles chegam mais na frente, lá em Atos capítulo 18, eles têm que fazer uma segunda decisão muito importante para a igreja. Sabe como eles decidem? Está escrito lá. Eles fazem a decisão e dizem assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não precisa mais jogar dadinho, não precisa mais de bilhete, de pechada, de indicação, não precisa mais comprar voto, como está nos Estados Unidos, não precisa recontar voto, não. Por quê? Porque quem dirige a igreja agora é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é a cabeça da igreja, é o dono da igreja. Não sou eu, não é o pastor André que faz as decisões, que manda aqui, é o Espírito Santo. Eu não morri por você, eu não sou a cabeça dessa igreja, eu faço parte do corpo, assim como você. Mas muitas das decisões nossas não é jogando dadinho, estou sentindo paz, vamos decidir, vamos orar, vamos, sentiu paz na oração, senti, pastor, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem decide coisas na igreja não é a família que dá o maior dízimo, não é a família mais tradicional, não é quem está há mais tempo aqui. Quem decide as coisas nesse ambiente espiritual é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, é quem guia a igreja, é o Espírito Santo, gente. Olha como eles mudam de jogar sorte para sentirem. Deu paz? Vamos orar sobre isso? Vamos orar sobre aquilo? Tem gente que não entende às vezes. Se você vai numa empresa, não tem isso, tem alguns amigos que não são da igreja, aí fala assim: amigo, vou te levar lá, tem um negócio de trabalho legal, e você fala: deixa eu orar primeiro. Eles não entendem, porque se pareceu bem ao Espírito Santo, pode andar, que Ele vai te guiar. Não tem ninguém melhor para guiar a sua vida do que você ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Meu Deus, deixa eu começar, isso é a introdução ainda. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos 19? Me dê 15 minutos para a gente
Colocamos aqui a fundação desse prédio, agora vamos começar a construir os primeiros blocos. Atos 19, versículo 1, bota na tela para mim. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo aqui. Antes do poder, gente, eu sei que você queria vir aqui dar glória a Deus, aleluia, né? Rodopiar. Antes do poder tem disciplina. Deus está disciplinando a gente para os próximos cultos, Ele derramar o poder dEle aqui nessa igreja. Atos 19, versículo 1, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Deixa eu só parar aqui rapidinho e explicar isso. Paulo, ele, de certa forma, se você ler as suas cartas e a história dele na própria Bíblia, é muito perceptível você ver que Paulo, ele sempre se achou um pouco forasteiro no meio dos discípulos e dos apóstolos. Primeiro porque ele não andou com Jesus. Ele não foi da escola presencial de Jesus. Tanto que na carta aos Coríntios e outras cartas, ele tinha que reiteradas vezes, defender a sua legitimidade como um apóstolo de Jesus. As pessoas vinham de cara feia, não entendiam, será mesmo que Deus vai usar ele, mas não andou com Jesus, não estava com ele há muito tempo. Então, por muitas vezes, Paulo precisa defender a própria legitimidade do seu chamado. Só que eu acho bonito que mesmo sendo questionado, mesmo pessoas questionando o seu chamado e a legitimidade do chamado que Jesus deu para ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Se alguém questionar a legitimidade do teu chamado, não se preocupe, se Deus te deu legitimidade, continue, não pare se outras pessoas duvidarem daquilo que Deus falou com você, porque se foi Deus que falou, é Ele que tem que cumprir, não são as pessoas. Paulo passou quase todo o seu ministério defendendo a legitimidade daquilo que ele fazia, e ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Paulo, ele teve sim um encontro com Jesus. Ele estava indo na estrada para Damasco, quando Jesus aparece, ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele está embaixo, ele olha e Jesus fala assim: Paulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas deixa eu lembrar você que Paulo não perseguiu Jesus. Esse foi o único encontro que Paulo teve. Ele não ficou caçando, onde é que Jesus está? E ia atrás de Jesus. Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo perseguiu o povo que servia a Jesus, mas a Jesus diretamente, nunca. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu persigo alguém que é enviado por Deus, eu também estou perseguindo o Deus que o enviou. Isso é poderoso. Quando você persegue alguém que é enviado por Deus, você está perseguindo o Deus que o enviou. Não fala mal de crente, não. Não reclama não, você que está assistindo online, não conta mentira de crente não, por quê? Porque se você estiver contando mentira de crente, tu está mentindo contra o Deus do crente. Se você está caluniando o crente, você está caluniando o Deus do crente. Ele toma para si as nossas dores, porque nós somos o corpo dele. Então quando Jesus chega com Paulo, fala: Paulo, tu não perseguiu o meu povo não, era a mim que tu perseguia. É muito bonito isso aqui. Deus vai na frente das tuas batalhas. Eu posso dizer isso para você? As batalhas suas são dele agora. Quando ele te enche e você está debaixo da autoridade dele, ele vai na frente e todos que vierem contra você, primeiro tem que passar por cima do seu Deus. É do seu Deus que eles têm que enfrentar primeiro. Fala mal de crente não. Engole a língua. Faz que nem a minha mãe. Pega sabão de coco e passa na língua quando você for falar de igreja, quando for falar de pastor, quando for falar de crente. Porque mal você sabe que você está falando mal do Deus deles, daqueles a quem eles servem. Então Paulo, ele tem esse encontro, e depois desse encontro com Jesus, que ele entendeu ser o comissionamento ao apostolado, era Jesus enviando a ele, ele passa 3 anos e meio na área da Ásia estudando. Ei, antes de falar, antes de abrir a boca, estude. Antes de gravar videozinho no YouTube, estude um pouco. Eu estou falando de Paulo, uma pessoa preparada, uma pessoa que já era muito gabaritada, mas quando ele teve esse encontro e tinha que enviar numa missão específica, ele passou 3 anos e meio estudando. Se você quer levantar para ensinar, primeiro sente para aprender. E aí Paulo volta, e a volta de Paulo para o cenário é no capítulo que nós lemos, capítulo 19, versículo 1. Depois desses 3 anos e meio, depois do encontro, 3 anos e meio, estudando as coisas acerca de Jesus, ele entra no cenário em Atos capítulo 19, versículo 1. Se você está me acompanhando, diga amém. Amém.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado, estudando, entendendo as coisas de Jesus, do Messias, por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: olha o que Paulo pergunta para os crentes lá em Éfeso. Vem aqui, recebestes vós o Espírito Santo quando vocês creram? Vem aqui, vocês foram batizados com o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a resposta dos crentes de Éfeso. Hã? Nós nem ainda falamos ou ouvimos falar desse tal de Espírito Santo. Isso é onde muitas igrejas no Brasil se encontram. Eu vou lá no culto, a gente senta numa música boa, bem tocada, depois alguém vem em palestra, a gente fica arrepiado e vai embora. Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está o poder do Espírito Santo? Você não pode sair de uma igreja arrepiado, você tem que sair da igreja quebrado. O Espírito Santo confronta a gente, mostra o pecado e renova a gente. Esse é o poder, é o dunamis, é o dinamite do Espírito Santo. Vem aqui, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar. Não sei não, nunca vi, nem ouvi, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Versículo 3. Perguntou-lhes então Paulo: então em quem sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo: mas certamente, claro, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ok, vocês foram batizados então na mensagem do arrependimento de João Batista? Essa é a mensagem que a gente ouviu falar e a gente foi batizado. Nunca fomos batizados com o Espírito Santo. Olha o que o versículo 6 fala: e impondo-lhes as mãos. Eu não gosto de ir na Assembleia de Deus não, porque lá eles tocam a gente. Lá a gente chega, parece que eles querem impor as mãos na gente, quer orar pela gente, distanciamento social, não, eu não gosto muito de toque nesse momento não. E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Meu Deus, que poder! Não vem aqui então, deixa eu orar por você. Receba o Espírito Santo. Quinta-feira vem aqui que a gente vai fazer isso, você vai receber o Espírito Santo. Receba. Pula para mim para o versículo 11. Eu estou indo versículo por versículo. Eu estou ensinando isso aqui para fazer um fundamento para a gente entrar no assunto. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e os aventais que se levavam no seu corpo, que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. As pessoas tocavam o lenço em Paulo e levavam e tocavam endemoniado, o demônio ia embora. Tocava o lenço em Paulo e levava para casa e pessoas eram curadas. Certa vez Pedro, passando, a sombra de Pedro curava os enfermos. Sabe o que é isso, gente? Pessoas que foram disciplinadas por Jesus, cheias do Espírito Santo por Jesus, e quando eles são enviados, é natural que as coisas aconteçam, não é forçado, não existe cartilha. Se discipline na palavra, no caminho, na caminhada, na sua fé, que você vai ver Jesus enviando o Espírito Santo, te enchendo do Espírito Santo, e você fazendo coisas maravilhosas. Pastor, que loucura é essa? Paulo não vendia lenço não, tá? Que loucura é essa, pastor? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Tocavam nele, levava o demônio e fugia. Você sabe que a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E quando a gente fala de Espírito Santo, se prepare, porque você vai ver algumas coisas que o Espírito Santo vai fazer no nosso meio, que para você vai parecer loucura. Mas se parecer loucura para o homem, é porque é sabedoria para Deus. Eu creio que nem sempre pessoas serão curadas de maneira miraculosa e sobrenatural. Por quê? Porque eu já vi, eu já presenciei, a gente sente o Espírito Santo. Quantos aqui já presenciaram o Espírito Santo curando alguém em uma igreja? E vai acontecer com a gente, é o mesmo ele. Tanto que tem gente que viaja o Brasil inteiro. Por quê? Porque está com câncer terminal. Aí vai no Einstein, aí vai no Sírio, aí vai nos melhores doutores. Aí eles falam assim, não tem mais nada que a gente pode fazer por você. A medicina tentou todos os recursos e não há mais nada que a medicina pode fazer. Aí você está dirigindo desolado. Aí você vê uma igrejinha.
E você entra, o pastor está até fedido, né? O terno dele é até grande, nem usa o terno direito, ele fala errado, ele não usa muito, ele não fala muito os S's no final, você fala, como é que pode, está falando tudo errado, não sei o quê, daqui a pouco ele aponta e fala, olha, o Espírito Santo me falou para orar por você, ele pega um óleozinho daquele, coloca na sua cabeça e ora, e você é curado instantaneamente. O poder do Espírito Santo é esse. Para os homens é loucura, gente, é loucura, mas quando a gente está cheio, quando ele se move como eu estou sentindo se mover aqui nesse local, tumores estão indo embora agora em nome de Jesus, osteoporose sai em nome de Jesus, dores musculares, lombares, sai em nome de Jesus, porque onde a presença de Deus está, essa loucura tem nome, o nome dessa loucura é Espírito Santo. É por isso que muitas igrejas não pregam sobre o Espírito Santo, ou não gostam de incluir no culto. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um agente da Trindade que você não consegue controlar como você quer. É muito volátil. Se você convida o Espírito Santo para entrar na sua vida e na sua casa, você vai ver ele fazendo o que ele quer. Ele vai transformar a sua vida, ele vai te tirar do teu local de conforto. Por isso que nós temos que falar, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo nessa igreja, Espírito Santo. Você pode falar assim, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo na minha casa. Convide ele. Um dos exemplos que eu mais levo para a minha vida é o da minha mãe. Eu não sei se a minha esposa sabe disso, mas a minha mãe, ela criou um hábito que eu acho muito bonito, que ela convida o Espírito Santo para tudo, para tudo, para tudo. Por exemplo, e eu vou mostrar isso, talvez no próximo culto. Existe um convite do meu casamento e do casamento da Nayane. Aí minha mãe falou assim, meu filho, mande o dos seus irmãos, mande o meu, mas me mande mais um sobressalente. Eu falei, tá bom, mãe, eu mandei. Quando eu fui para Belém, estava mexendo nas coisas dela, conversando, ela estava abrindo, ela, olha isso aqui, meu filho. Ela tirou o convite que eu havia mandado extra para ela. Sabe o que estava na capa do convite, como o nome da pessoa que a gente tinha convidado? Ela escreveu com a letra dela, Espírito Santo. Ela convidou o Espírito Santo para o meu casamento. Convide. Você sabe que Jesus, quando é convidado para o casamento, pode até faltar alegria, pode até faltar vinho, mas aquilo que era água, ele multiplica, ele transforma, ele muda e ele faz a melhor alegria que você pode viver. Se o seu casamento, o seu relacionamento está uma água, Deus vai fazer você viver os dias e anos mais felizes da sua vida. Vinho aponta para a felicidade. Então, se está uma água, eu conheço um Espírito de um Deus que nos enviou, que transforma a água em vinho. Convida ele para a sua casa, para a sua empresa, para os seus relacionamentos. Vai assinar o contrato essa semana? Convida ele para assinar junto com você. Convida o Espírito Santo. Convida. Bota para mim no versículo 13. Aleluia. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre alguns dos passa para mim. Pode passar o versículo. Sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esses exorcistas gostavam de expulsar demônio assim. Sai em nome do Jesus daquele pastor. Sai em nome do Jesus de Paulo. E tem muita gente assim até hoje. Muita gente que quer expulsar demônio, mas não tem relacionamento com o Jesus que dá o poder. Então ele usa o nome de outra pessoa para querer emprestar a autoridade que é colocada sobre ela. E quando a gente brinca muito com as coisas de Deus, às vezes o demônio responde, hein? Cuidado. Quem brinca com Deus, um dia vai pegar uma resposta do demônio. Os demônios responderam. Sabe qual é a resposta do demônio? Eu sei quem Jesus é. Eu sei quem Paulo é. Mas você... não conheço não. Quem é vós? Deixa eu perguntar para você. O inferno sabe quem você é? O inferno sabe quem você é? Eu preguei aqui atrás. Satanás sabia muito bem quem Jó era. Quando Jesus fala, viste meu servo Jó? Ele falou, claro que eu vi. Tu protege ele, a casa dele, tudo que é dele. O inferno conhece quem você é. Porque isso quer dizer que a gente tem que estar debaixo de alguém.
Olha que característica interessante. A gente aprendeu que precisamos ser disciplinados para sermos cheios do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Tem muita gente que canta aqui: há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. E a gente canta, a gente ora, a gente prega que existe poder no nome de Jesus. Aí você volta para sua casa e você usa o nome do poder de Jesus. Sai em nome de Jesus, cresce em nome de Jesus, multiplica em nome de Jesus, aparece dinheiro em nome de Jesus. Aí você fica frustrado. Por quê? Pastor, eu uso o nome de Jesus e eu não tenho resultado. Por quê? Você não pode usar o nome da qual você não está debaixo. Não pode. Como é que eles iam expulsar no nome de Jesus de Paulo? Eles não queriam ter relacionamento com Jesus e queriam por tabela? Não, não. Se você quer multiplicação, cura, crescimento, milagres, respostas na sua vida, se você quer usar o nome que está acima de todos os nomes e ver resultado, você precisa primeiro estar debaixo da autoridade deste nome. Se você se colocar debaixo da autoridade desse nome, não vai nem precisar, meu irmão, abrir a boca, vão pegar lenço, tocar em você, levar no endemoniado, ele vai saber, isso aqui é um suor de alguém que está debaixo da autoridade do Senhor e eu tenho que sair. Característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, precisa estar debaixo da autoridade de Jesus. Precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, pastor, quer dizer que eu não preciso pregar para ser cheio, assim como pregam os pregadores avivalistas? Eu não preciso cantar muito bem aqui, eu não preciso rodopiar e fazer um monte de coisa para avivar o povo, para ser cheio do Espírito Santo? Não. E aqui eu já estou terminando a mensagem. Não. Paulo, por alguns relatos é interessante, por mais que ele fosse um homem muito douto, muito inteligente, muito versado, existem indícios que Paulo não era um grande e bom pregador avivalista. Quando eu digo pregador, ele era um ótimo ensinador. Ele pegava coisas e falava, vou falar sobre o Deus desconhecido. Para ensinar, para converter, para evangelizar, ele era sensacional. Mas para pregar, em cima de alguns relatos, a gente começa a ver, parece que Paulo não pregava tão bem assim, não. Ele não era um bom conferencista para uma congresso avivalista. Talvez ele não seria a melhor pessoa para pregar aqui numa vigília para animar o povo. Como é que eu sei disso? Porque certa vez ele estava pregando na casa de uma pessoa de 2 andares, a casa tinha. E tinha um rapaz sentado na janela da casa, o menino Eutico. E enquanto Paulo pregava, o menino dormiu, caiu da janela do 2º andar e morreu lá embaixo. Ô pregaçãozinha chata essa. Eu já vi gente dormir durante a pregação, né? Pastor, a pregação estava tanto que eu caí no sono, mas pessoas morrerem durante a pregação de tão chata eu nunca vi, não. Aquela pregação me fez morrer, pastor, não fez nem dormir, me fez morrer. Mas entenda aqui, e aqui eu vou descer. Paulo pregou, e enquanto pregava, parecia ser chato, parecia não ter poder, parecia não ter mover. O menino dormiu e caiu. Só que quando o menino caiu, Paulo desceu do 2º andar do compartimento da casa, foi até o menino que estava caído e morto, impôs as mãos e orou, e o menino levantou na hora, instantaneamente. O que eu quero dizer para você é, você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor cantor, você não precisa ser profissional em alguma coisa, para Deus usar o poder dele na sua vida, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você pode fazer, aquilo que você tem na sua mão, use, que o Espírito Santo vai dar poder para vocês aqui no anexo, para vocês fazerem milagres e maravilhas extraordinárias. Terceira característica para a gente terminar, de alguém que é cheio do Espírito Santo. Estou acabando com a filmagem, eu sei. Use o que você tem. Quando? Agora. Paulo não era o melhor pregador, o grande pregador avivalista. Mas o medo de Satanás não era que Paulo pregasse. Sabe qual era o medo de Satanás? O inferno estremecia quando Paulo pegava uma caneta. Porque enquanto Paulo pregava, pessoas dormiam. Mas quando Paulo pegava a caneta para escrever carta para a igreja, aquilo que era morto ressuscitava na igreja.
ele solidificava a fé de cidades inteiras, não pela pregação dele, mas pela caneta. Então Deus falou: eu vou te usar, Paulo, em uma área onde eu sei que você é bom, onde eu te dei um dom. Por isso o meu Espírito Santo não vai vir pela sua voz, pelo seu canto e nem pela sua pregação, vai vir pela ponta da sua caneta. E ele escreve carta aos Gálatas, aos Coríntios, às igrejas da Ásia, e ele está escrevendo, e as igrejas que leem aquilo são libertas, são empoderadas, são cheias do poder do Espírito Santo, gente, através de cartas. O que Deus colocou na sua mão? Ontem a gente visitou a Tamires, ela falou: pastor, eu estava encostado aqui, eu tenho 17 histórias infantis de crianças, está aqui para o senhor dar uma lida, quem sabe o senhor pode falar. Eu falei: minha filha, coloca para fora tudo aquilo que Deus colocou. E eu citei isso para ela: você tem um chamado de Paulo, talvez você não seja a melhor pregadora, mas o que você escrever com essa caneta para as crianças vai transformar casas e vidas. Eu estou pregando para vocês aqui, nós temos uma multidão muito boa aqui na igreja, talvez dobramos isso online, depois de um dia de transmissão, mas você sabia que hoje eu preguei para 5 milhões de crianças, através do 3 Palavrinhas, a qual Deus me permitiu participar e administrar? Como pastor, eu prego para 2.000 pessoas no domingo. Como administrador de uma empresa de animação infantil, eu prego para 5 milhões todo dia. Onde Deus te colocou? Foi atrás de uma cozinha, chefe Lucas? Foi atrás de um volante no Uber? Foi atrás de uma câmera? Foi numa academia, Michele e André? Onde Deus colocou você? Se você for disciplinado e se você estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo, Ele vai te usar onde você está, naquilo que você é bom. Nada pode parar alguém que é cheio do Espírito Santo. E se você está sentindo essa presença, dá um pulo da cadeira, fique de pé e glorifique a Deus comigo. Pode subir, louvor. Por isso, queridos, enquanto estamos de pé, para a gente terminar, ei, o que você tem na sua mão? Moisés, o que você tem? Senhor, eu tenho um cajado. Então aponta que o mar vai abrir. Sansão, o que você tem? Deixa eu ver, Senhor. 1.000 pessoas vindo te enfrentar. Uma queixada de jumenta fresca. Com aquilo ele matou 1.000 pessoas de um exército. Ei, viúva, o que você tem? Senhor, não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de farinha na panela, só um pouquinho de azeite na botija. Então entregue isso para Deus, que farinha não vai faltar e o azeite nunca vai acabar na sua vida. Independente de onde Deus te colocou, Ele tem poder para te usar de uma maneira que você nem pode imaginar. Pastor, eu não sei fazer nada. Aí a minha pergunta é: você sabe fazer sombra? Você sabe fazer sombra? Você sabe se colocar contra o sol e fazer sombra? Quando Pedro passava, cheio do Espírito Santo, aqueles que recebiam a sua sombra eram levantados, eram curados, o olho se abria. Por quê? Porque ele foi disciplinado, porque ele foi cheio do Espírito Santo e ele começou a usar aquilo que ele tinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, como é que eu faço então para isso? Disciplina você aprende aqui na igreja, vindo para a escola bíblica dominical, EBD, já viu falar? Escola Bíblica Dominical. Aqui você dá glória a Deus, aleluia. Mas disciplina bíblica, EBD, domingo de manhã, 9 horas da manhã. A próxima EBD, eu que vou ministrar. Olha que oportunidade bonita de ver você de novo. É você participando de grupos menores, de células. Porque você precisa andar com gente que tem fé firmada, mais forte que a sua, para te caminhar, para te levar até Jesus. É assim que você cria disciplina, orando, lendo a sua Bíblia, sendo fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, vindo para a igreja, celebrando com os irmãos. Disciplina. Diga, disciplina. Pastor, como é que eu faço os outros pontos? Terceiro ponto eu falei para você. Terceiro ponto é: use o que você tem. Como assim, pastor? O que você tem? Você é designer? Deus vai te usar no design que você faz. As pessoas vão olhar para o seu design e vão falar: está diferente esse design. Eu sinto algo diferente. E vai. Eu não sei o que você faz.
Comece a fazer. Se você consegue, saia amanhã, faça. Entregue a Deus e fala: Senhor, eu consagro aquilo que eu faço, o meu trabalho, a minha empresa, o meu emprego, eu entrego a Ti. Me usa da maneira que Tu quiseres aqui nesse local. E faça, fazendo. E o terceiro, pastor? O terceiro é especial. Você precisa estar debaixo da autoridade do nome de Jesus. E como é que eu faço isso, pastor? Aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Falando: eu quero ter um Deus que, quando alguém vem contra mim, Ele diz que está indo contra Ele. Eu quero essa proteção, eu quero esse cuidado, eu quero esse amor, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Então, se você quer, se você talvez tenha os outros, se você está sendo disciplinado, você vai começar a fazer. Mas o terceiro ponto é: você precisa entregar a sua vida para Jesus, senão você não estará debaixo da autoridade dele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.